Boa noite a todos. Sonando aqui, tá. Boa noite a você também que nos acompanha de casa ou em algum momento vai ainda nos acompanhar, né, através dessa gravação que vai ficar aí na internet. Então, para você, pode ser um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Sinta-se abraçado pela Igreja do Jardim Boa Vista e reforçando aqui o que o Adriano já falou, você é convidado para estar aqui presencialmente para conhecer a nossa igreja. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma igreja acolhedora. Tem pessoas aqui com muito amor e carinho para dar para cada um de vocês. Eu acho que, com base nos hinos dessa noite, a gente já tem um norte do que a gente vai tratar, qual assunto a gente vai tratar aqui nessa noite, nessa mensagem, né? Talvez seja mais uma meditação, uma reflexão na nossa vida, de como a gente tem levado as coisas, de como a gente tem se importado com a oração, né, e qual a sua importância, né? A gente sabe que a oração ela é um meio da gente colocar diante de Deus as nossas angústias, as nossas aflições, também as nossas alegrias e também por muitas vezes colocar outras pessoas, né, diante de Deus. E eu gostaria de convidar vocês então para a gente já abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então aqui a gente sabe que é Paulo falando, né? Ele fala aqui que antes de tudo a gente use, né, prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Seja independente da sua raça, da sua cor de pele, da região que mora, se é homem, se é mulher. Quando fala homens aqui, está falando a toda a raça humana, né? Então aqui fala que antes de tudo a gente utilize disso. Está falando justamente aqui do que foi o que eu comentei pouco antes, né? Sobre orar por outras pessoas. E em cima disso eu trago um questionamento para nós essa noite. Esse questionamento é para você e também é para mim. E esse questionamento ele é o título da nossa mensagem. Você ora por alguém? Esse é o título e é um questionamento que a gente vai ter aqui nessa noite, né? E na igreja é muito comum, né? Alguém está pedindo oração, né? Em seu favor. E por vários motivos. Saúde, trabalho, família, entre outras coisas, né? E o fato é que a gente precisa desenvolver o hábito de orar por outras pessoas, né? Quantas vezes alguém vem aqui e relata uma situação para a gente, seja no âmbito aqui da igreja como um todo, ou no particular, e muitas vezes a gente fala assim, não, pode deixar que eu vou orar para você, e por muitas vezes a gente só falou que ia orar, né? No meio da nossa correria do dia a dia, da nossa turbulência, ou por muitas vezes diante ali, né, das nossas coisas que a gente vai até Deus, a gente esquece também de orar por outras pessoas e ora só para aquilo que muitas vezes é para nosso benefício próprio, né? E aí a gente tem que orar, né, pelos nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, para aquele que a gente encontra na rua e não conhece, que está passando numa situação difícil e que a gente deixa de ficar ali, né? Só no vou orar por você. E na própria Bíblia a gente tem alguns exemplos de oração intercessora, né? E eu gostaria de trazer aqui um exemplo que está em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então aqui a gente tem o próprio Cristo fazendo ali, relatando que orou ali por Simão, né? Falando que Satanás queria lhe peneirar como trigo, mas ele, porém, rogou para que a fé dele não se desfalecesse. E o fato é que quando nós buscamos Deus em oração em favor de outras pessoas, nós as representamos diante de Deus. Então, se o Adriano está passando por um momento difícil na vida dele, e eu então vou fazer uma oração em favor do Adriano, nesse momento eu estou representando. A gente sabe que por muitas vezes a pessoa ela chega num nível de problema que às vezes não tem nem força para orar direito, né? Às vezes não sai, o que sai são gemidos, né? Inexprimíveis, no qual a gente não consegue ali, muitas vezes, falar com Deus e abrir o coração. A gente está tão quebrantado que a gente não consegue falar. Mas é aí que entra, por muitas vezes, a função, né, dos irmãos, daqueles que se dizem ser filhos de Deus, orar em favor do outro, né? E para tudo isso a gente também precisa entender. A gente precisa entender nesse âmbito da oração, a gente precisa entender que existe um conflito que é cósmico e também milenar. Tem algo a mais do que a gente está vendo aqui, né? Não é simplesmente um machucado porque tropeçou, porque caiu. Não, tem algo a mais, tem algo mais profundo, e a gente precisa também entender isso. E eu gostaria de a gente passar por duas passagens, e a primeira delas é Apocalipse 12, 7 a 9. Que diz assim, acho que isso aqui é bem conhecido por todos, né? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui a gente está vendo nessa passagem justamente um relato, para a gente entender que tem alguém que foi lançado, tem um ser, vários seres, né, na verdade, que foram lançados fora do céu, porque se rebelaram contra Deus e estão aqui na terra. E eu convido agora a gente a abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, capítulo 12. Que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então está aqui, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, contra sim os principados e potestades desse mundo, que justamente é essas forças inimigas que estão aqui na terra, trabalhando arduamente para nos colocar em armadilhas, né? Então o fato é que existe um conflito envolvendo forças invisíveis, e cada um de nós está mais envolvido nesse conflito do que a gente possa imaginar. Porque por muitas vezes esse conflito está acontecendo aonde? Dentro da nossa própria mente. Essa batalha entre o bem e o mal, dessas forças invisíveis, estão aqui no nosso psicológico, nas nossas decisões do dia a dia, em ir para a direita ou ir para a esquerda, fazer o certo, fazer o errado, ir ou não ir, né? E nesse momento, e nessas decisões, a cada decisão, por mais simples que seja, essa batalha ela acontece dentro da nossa mente. E o que a Bíblia faz nesse contexto
é tirar esse véu, né? Esse véu que existe entre o visível e o invisível. E revelar para nós essa luta, né? Entre as forças da justiça e as forças das trevas. Para ser mais específico, entre Cristo e Satanás. No capítulo 10 de Daniel, a gente vê um pouquinho disso, né? A gente vê que Daniel, ele ora por vários dias, esperando a resposta, e a resposta tarda a vir, até que num determinado momento ele tem a visão de um anjo que começa ali a conversar com Daniel e explica o porquê da demora, né? E ele fala ali que o príncipe, né, se eu não me engano, da Pérsia, que acho que não lembro exatamente como é relatado, mas está falando justamente de Satanás, né? Que era o príncipe ali de todo aquele contexto ali, e que o anjo vinha e queria vir trazer a resposta para Daniel, mas ele estava 21 dias batalhando com Satanás. Até que então Miguel, que é o próprio Cristo, né? Ele vem e auxilia então nessa batalha. E aí permite então que o anjo chegue com a resposta que Daniel buscava. Então ali está a prova, mais uma vez, que existe esse conflito, né? Deixa eu mudar aqui, está dando bastante reflexo. Mudar a posição para ver se eu consigo. E melhora aqui. Parece que melhorou. Não, tava legal já, pode deixar. Obrigado, viu? Então, o livro de Daniel, capítulo 10, revela, né, toda essa questão que a gente está falando, que é esse conflito, né? E nesse conflito cósmico, Deus respeita a nossa liberdade. Ele nos dá o livre-arbítrio, né? De escolher, como a gente estava falando aqui, se a gente vai para a direita ou para a esquerda. Mas isso não quer dizer que ele não tenta, de alguma forma, nos trazer a luz para que a gente escolha, né, o lado errado, o lado correto da coisa, né? E eu gostaria de convidar vocês a abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João 16, versículos 7 e 8. Que diz assim: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Embora Deus ele não influencie nem force as nossas decisões, ele manda um consolador, que é aquele que nos mostra o certo e o errado, né? Aquele que nos convence do nosso pecado para que a gente possa se arrepender e ir diante de Deus. Anjos celestiais entram na batalha para influenciar pessoas para a eternidade. Deus também organiza acontecimentos providenciais na vida dessas pessoas para levá-las até Ele. Embora Deus não force a decisão de cada um, Ele está constantemente colocando situações em nossa vida para que nós possamos enxergá-lo, para que possamos ser convencidos ao arrependimento. Ellen White diz assim, nos Testemunhos para a Igreja, páginas 346, Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Então, o que Ellen White está dizendo? Que toda vez que a gente se coloca em oração, suplicando a Deus, seja em nosso favor ou em favor do próximo, o exército de Satanás treme. Porque ele sabe que se a nossa oração chega ao trono de Deus, e Deus decide então por trabalhar em nosso favor, não há nada que ele possa fazer a não ser sentir medo, né?
E aqui a gente estava contextualizando a questão de que tem essa questão do conflito milenar, conflito cósmico. E aí essa mensagem também traz para nós a importância de uma oração que seja objetiva. Uma oração não por falas repetidas, decoradas. E eu falo isso porque a gente, por muitas vezes, se pega dessa maneira, né? A gente vai fazer uma oração, e daqui a pouco a gente percebe que a nossa oração ela foi a mesma que ontem, que a de anteontem, e que às vezes a gente está quase um mês repetindo as mesmas coisas, né? É quase que uma reza, algo decorado. Não é um diálogo. E o que Deus espera de nós é um diálogo. Assim como quando eu vou na casa do Wesley, a gente senta e conversa, falo de uma coisa, falo de outra, falo o que aconteceu, o que a gente está planejando. O que Deus espera da gente é isso. Um diálogo franco, aberto. A gente conte para Ele o que aconteceu no nosso dia, o que a gente ficou feliz, o que a gente ficou triste, o que a gente viu que nos entristeceu, de repente uma família passando necessidade. Isso sim é uma oração verdadeira, né? E não, por vezes, coisas decoradas. E eu convido a vocês a abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 116, versículo 1. Salmo 116, versículo 1. Que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Vamos agora em Colossenses 1, versículo 3. Colossenses 1, 3. Que diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Quando oramos por vós. Em toda a Bíblia, a gente encontra ali uma ênfase, né? Na especificidade da oração. Que não é um vago desejo do coração. É o que a gente falou, não são palavras repetidas, né? Apresentamos a Deus pedidos específicos. Jesus orou especificamente por seus discípulos. A gente viu ali atrás. Jesus orando especificamente por seus discípulos. O apóstolo Paulo orou especificamente pelos cristãos de Efésios, Filipenses, Colossenses, e por seus jovens colegas como Timóteo, Tito e João Marcos. Então Jesus fez orações específicas para os seus discípulos. O apóstolo Paulo fez orações específicas para determinado grupo de pessoas, para determinada pessoa. Não foi algo generalizado. A gente vê as cartas que Paulo escreveu, né? Ele poderia ter juntado tudo numa só, né? Não, que o Senhor abençoe todos aqueles que eu estou discipulando, que no lugar onde eles estão, eles possam seguir bem, e em nome de Jesus, amém. Não, ele quis especificamente, ele tratou de cada assunto, de cada peculiaridade, de cada região, de que cada irmão estava vivendo, e ele tratou especificamente de cada caso, né? E por vezes a gente ora na igreja, que o Senhor abençoe todos os irmãos da nossa igreja. Tá, mas especificamente o quê? O que cada irmão está precisando? Que irmão especificamente veio na sua cabeça? A gente até trazendo um pouco para a questão do trabalho, né? Eu participo às vezes de umas reuniões de que é um grupo de empresários, né? Vocês conversam entre si ali e cada um da sua área. Tem advogado, tem engenheiro civil, tem arquiteto, tem eletricista, tem de todas as especialidades, né? E aí quando fala ali, tem um momento que você apresenta o teu fala um pouco alguns segundos, fala um pouquinho do teu negócio, sua especialidade, e você faz um pedido de referência. E qual que é esse pedido de referência? É um cliente que eu quero. E aí, qual que é a orientação? Quando você for pedir um pedido de referência, não é assim, eu preciso de todo mundo que precisa, no meu caso, né, que quer fazer móveis planejados. Não,
Aí eles orientam que você mire algo específico. Ó, eu quero o contato do dono da construtora Imivitus, porque eu quero com ele uma parceria para vender, fazer o decorado para vender móveis planejados no empreendimento. A mesma coisa é isso aqui. A oração, ela tem que ser específica, ela não pode ser generalizada, né? E no próprio Antigo Testamento tem um relato, o profeta Samuel, eu não vou ler aqui a passagem, está em Salmos, capítulo 12, 22 a 24, diz que ele enfatizou a necessidade de intercessão fervorosa, sincera e específica. No versículo 23 do capítulo 12 de 1 Samuel diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então ele coloca deixar de orar por alguém como sendo um pecado. Porque se a gente tem que amar o próximo e a gente não ora pelo próximo, a gente está deixando de amar o próximo, né? Então é algo que a gente tem que refletir, né? Amar o próximo não é só estender a mão aqui, trazer o alimento para a asa, ou doar um vestimenta quando tem alguém passando frio, alguma coisa nesse sentido, né? A oração, acho que talvez seja um sinal mais afetivo que a gente, mais verdadeiro de amor ao próximo que a gente possa ter, né? Suplicar a Deus por homens e mulheres que não conhecem a Cristo é a nossa obra. A gente já está bem, a gente já conheceu a Cristo, a gente já foi batizado. Esperamos estar salvos, trabalharemos mais e mais para isso, mas a nossa obra, no dia de hoje, é orar por justamente essas pessoas que não conhecem o nosso Deus. Quando oramos pelos outros, tornamos um canal de bênção de Deus para ele. Ele derrama o rio da água, da vida, do trono, dos céus, através de nós, para essas pessoas. Quando a gente ora em favor de alguém, quando a gente se torna representante de alguém diante de Deus, e Deus então derrama essas bênçãos que essa pessoa tanto procura, nos tornamos um canal de bênção, onde as bênçãos que vêm do trono de Deus serão derramadas sobre essas pessoas. E eu digo o seguinte: se pensar sobre isso não te motiva a orar, pensar que você pode ser um canal onde as bênçãos de Deus vão passar para chegar a outra pessoa, não te motiva a orar ou não mexe contigo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com quem não tem esse sentimento, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui agora em Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 17. Efésios 1, 15 a 17. Que diz assim: por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então aqui ele está dizendo que além de ele lembrar, ele está relatando aqui inclusive o que ele estava pedindo. Estava fazendo com que a pessoa soubesse o que ele estava pedindo, né? A oração intercessora é bíblica. Durante todo o seu ministério, Paulo orou pelos novos conversos na igreja que ele estabeleceu por meio do seu ministério evangelístico. A oração de Paulo pelos cristãos de Efésio é notável. Ele orou para que Deus lhes concedesse sabedoria, discernimento espiritual, iluminasse a mente deles com a verdade e lhes desse a esperança para a vida eterna. Ele também orou para que experimentassem a
poderosa atuação do poder de Deus. A oração de Paulo termina lembrando os efésios das riquezas da glória de Cristo e sua herança. Eles devem ter ficado bem animados, né? E saber que alguém estava orando por eles tão especificamente, pedindo por cada cuidado, para que eles tivessem sabedoria, para que eles conseguissem entender e visualizar tudo aquilo que Deus tinha prometido para cada um deles, né? E aí aqui fala, né? Paulo orou pelos novos conversos na igreja que ele estabeleceu por meio do seu ministério evangelístico. E ontem a gente estava aqui no nosso culto, recebendo uma irmã que havia acabado de se batizar. Todos esses que acabaram de se batizar são responsabilidade nossa em fazer uma oração assim como Paulo fez, para que Deus dê sabedoria, discernimento, para que eles tomem as decisões corretas na hora que tiverem as pressões, porque a gente sabe que as pressões vão vir de todo lado, por muitas vezes de onde a gente menos espera, que é dentro da nossa própria família, que é onde a gente imagina que a gente vai ser acolhido, que a gente vai ser amado, e aí você às vezes tem um familiar te apontando um dedo, tentando te desmotivar, e é sempre aquilo, né? Ah, mas você não pode isso? Você não pode aquilo? Você isso, aquilo lá? Como assim? Nossa, vai deixar de passear, de ir no calçadão, no shopping, no sábado? Você gostava tanto de ir no calçadão, agora por causa de um negócio de igreja, você vai ficar parando? E assim, essas pressões elas vêm de todos os lados, seja na escola, no trabalho, na família, de todo quanto é tipo e pessoas diferentes. E é aí que a gente entra, né? Aí que é o nosso papel, assim como Paulo, orar, ser representante dessas pessoas diante de Deus, para que elas possam ter forças para vencer essas batalhas, né? Em suas orações, Cristo mencionou pessoas. Foi o caso de Pedro. Vamos ler como foi esse caso, Lucas 22, 31. É o que a gente já falou aqui, que a gente acabou de relatar. Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo, né? Em João 17, versículo 20, ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então aqui, ó, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio das suas palavras. Aqui a gente pode dizer que seria o início, né, de uma petição para todos os crentes que viriam a conhecer Jesus por intermédio da pregação, dos ensinos e dos escritos dos discípulos. O próprio Jesus já faz uma petição inicial por todos aqueles que conheceriam a ele por intermédio do trabalho, né, de pregação e ensino dos seus discípulos. Irmãos, como membros da igreja, devemos desenvolver o hábito de oração intercessora em favor das pessoas. Assim como a gente já comentou um pouco atrás, que foi Samuel que disse que ele não queria cometer o erro de pecar contra Deus deixando de orar pelas pessoas. Porque se você ama o próximo, você ora por essas pessoas, né? Há na igreja irmãos que estão vivendo dias difíceis. Problemas conjugais, problemas com filho, problema de saúde, problema de recursos por falta de emprego. N problemas. Conflitos no trabalho, conflitos com irmãos, com pais. E é nesse momento que a gente tem que lembrar, né? Dificuldades na igreja, crises existenciais, entre outras.
Todos somos habitantes desse mesmo mundo. Estamos compartilhando das, não sei se eu posso dizer, desgraças que acontecem. Todos nós, de certa forma, tudo de ruim que acontece, nós compartilhamos. Cada um, às vezes, sofre num ponto específico. Mas o fato é que estamos todos juntos sofrendo. E é nesse momento que a gente precisa dar a mão. Eu orar para o Adriano orar por mim, eu orar pelo o Ézer ora pelo Robson. E assim a gente forma essa corrente de ser representantes de cada um diante de Deus. A oração é um meio determinado pelo céu para reunir nossas incapacidades e fraquezas com o poder onipotente de Deus. A oração é um meio de reunir tudo que a gente não é com o poder de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com a vontade de Deus e nos dar o melhor para poder transformar a vida, seja nossa ou seja de outras pessoas, né? É um meio de nos elevarmos em direção ao Senhor, que pode tocar o coração daqueles por quem oramos. Só Deus é capaz, só o Espírito Santo é capaz. Muitas vezes a gente vai tentar por nossas forças converter um cônjuge, converter um filho, converter um irmão, um amigo do trabalho, e às vezes a gente vai pela nossa própria força, né? A gente quer enfiar a palavra de Deus goela abaixo, né? Então eu estava conversando com o Adriano aqui, ele falou que outro dia ele foi arrancar um dente e a doutora teve que apoiar, acho que o pé ou o joelho no peito dele para puxar, né? Aí eu fiquei imaginando, muitas vezes a gente está ali em cima da pessoa tentando empurrar a Bíblia, né? A goela abaixo. Quando na verdade a nossa primeira ação tem que ser pedir para que Deus trabalhe, para que o Espírito Santo, o Ézer costuma falar muito isso, né? Quem converte é o Espírito Santo. Não adianta a gente querer ficar igual um doido. Não estou dizendo aqui que a gente tem que parar e cruzar os braços, longe disso. Mas o trabalho é do Espírito Santo. A gente leva a mensagem, a gente apresenta a mensagem, a gente planta a sementinha. E quem vai fazer ela germinar é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, por muitas vezes, só vem se a gente também se coloca em oração. Se a gente se torna representante dessa... Porque por muitas vezes essa pessoa não se coloca diante de Deus para orar. Por muitas vezes não tem nem o hábito de orar. E a gente se torna, então, representante delas diante de Deus para pedir que o Espírito Santo venha e trabalhe na vida delas. Irmãos, já finalizando, quando oramos pelos outros, Deus honra nosso compromisso com Ele e nossa dependência do seu poder, empregando todos os recursos do céu para transformar a vida das pessoas. Quando nós nos colocamos diante de Deus para orar por outras pessoas, Ele honra o nosso compromisso com Ele, de estar se colocando diante dEle, de entender que só Ele é capaz, e Ele emprega então todas as forças para que as pessoas sejam convertidas. À medida que nossas orações sobem a seu trono, seres angelicais entram em ação sob seu comando. Para concluir, Ellen White diz assim: anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo em responder oração feita em sinceridade e com fé viva. Nesse momento, existem anjos do lado do trono de Deus, aguardando, ansiosos para cumprir a ordem de Deus, de Jesus, para vir trazer bênçãos para essas pessoas que nós conhecemos, muitas vezes, que nós sabemos que está passando por dificuldade e que nós seremos representante dela. Meu sentimento e meu pedido nessa noite é que nós entendamos a importância da oração e principalmente a oração em favor do próximo.
Muitos por muitas vezes, eu me arrisco a dizer que talvez tem pessoas que até hoje, às vezes com 30, 50, 40 anos de vida, fizeram uma oração, totalmente incrédulos, não acreditam em Deus. Não suplicam por Deus, não suplicam por essa bênção que nós conhecemos, por esse Deus que nós conhecemos e amamos, e nós temos a oportunidade de ser um canal de bênção, de ser representante dessas pessoas diante de Deus, para que a vida delas possa ser transformada. E acima de tudo, podemos ter o privilégio, a honra de ser um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Esse é o meu desejo, minha oração para nós nessa noite.